E nós estamos muito alegres de estarmos aqui hoje, com tantos irmãos, na plantação dessa igreja. É uma nova igreja, pela graça de Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Está iniciando, temos grandes desafios aí, e precisamos cumpri-los de acordo com a vontade soberana do Senhor. Eu trago a saudação da Igreja Presbiteriana do Brasil, aos nossos irmãos desta igreja, o novo corpo de presbíteros, de diáconos desta igreja. É uma alegria muito grande ter esses novos irmãos fazendo parte do ministério de nossa igreja, agora como oficiais. Deus possa abençoá-los cada vez mais e Deus possa sustentá-los cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Ontem nós tivemos algumas alegrias muito grandes. Nós estávamos lá no leste de Minas, lá na cidade de Alto Jequitibá, e tivemos a participação de um encontro sinodal com todas as sociedades internas, mas principalmente dirigido pelo PH. Mas nós tínhamos mais de 1000 pessoas ali, às 2 da tarde. Era um calor que eu cheguei de paletó e eu tirei o paletó logo em seguida. Para eu tirar o paletó é porque o calor estava um negócio fora do comum. Mas aquele povo alegre, feliz, cantando, abrindo o coração, naquela região. Nós começamos às 2 e fomos terminar 5 horas da tarde. Eu ia pregar em Carangola às 7 horas e eu tive de sair às 6 correndo, porque de Carangola ao Jequitibá é 1 hora, não por causa da distância, mas por causa das curvas, dos caminhos. Mas chegamos a tempo de Carangola, aí foi o culto de 76 anos da igreja. Hoje, o primeiro culto de uma igreja nascente. São essas experiências que vão marcando a vida da gente. Que vão nos ensinando cada vez mais a olhar a igreja e ver a dinâmica da igreja no Brasil. Eu aproveitei esse período, saí de casa e andei em várias cidades, várias igrejas, conversando com os colegas e com os presbíteros, e vendo quantas coisas Deus tem feito pela nossa igreja. E agora esse lugar tão bonito, alto, lugar bonito, espaçoso, e que nós temos a obrigação, como IPB, nós temos hoje, eu muitas vezes falo que o Rodrigo não dá um abraço, simplesmente um abraço. O abraço do Rodrigo é meio de tamanduá. Ele abraça e põe aquelas força em nós, nas nossas costas, que nós não conseguimos sair. Eu sei que ele me trouxe aqui e disse: pastor, comece a orar para nós construirmos aqui, comprarmos isso aqui. Eu já estou observando o que ele quer. Então, nós precisamos olhar com outros olhos e ter esta visão, daqui ser um campo definitivo, uma igreja forte para a glória e louvor do nosso Deus. O texto que nós escolhemos para este momento está registrado em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu gostaria que nós pudéssemos tirar de Efésios capítulo 4 alguns princípios para uma igreja saudável, de acordo com a graça e a misericórdia do Senhor. Efésios capítulo 4, se o irmão puder projetar depois para nós, a partir do verso 1 até o verso 7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, mediante a proporção do dom de Cristo. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, às nossas vidas nesta hora tão própria, quando estamos começando uma nova igreja, a Igreja Presbiteriana Metropolitana. Nós te louvamos pelo seu pastor, reverendo Rodrigo, nós te louvamos pelos demais pastores, cooperadores, parte integrante do conselho, te louvamos pelo novo conselho eleito, pelos presbíteros, diáconos eleitos também, te louvamos por esta igreja que começa a dar os seus passos como igreja organizada. Derrama as tuas bênçãos sobre esses irmãos, em nome do teu Filho Jesus, tudo pela graça e louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Rogo-vos. Paulo começa aqui colocando diante de nós uma exigência, um chamado. Meus queridos, faça isso. Tome essa decisão nas vossas vidas. E depois ele passa a colocar para nós algumas coisas que são muito interessantes quando nós olhamos como igreja, que vai marcando as nossas vidas, vai trazendo paz ao nosso coração. Há 42 anos atrás eu tive o privilégio de ver a minha igreja, que eu sou pastor, sendo organizada. Este ano nós completamos 42 anos. E foi um dia de domingo como esse dia que os nossos irmãos estão aqui. Estava lá todo o presbitério, bonito, internado, todos eles elegantes. Estava lá todos os irmãos que iriam participar daquele momento especial. Era uma nova igreja que surgia, com grandes perspectivas, com anseios, com sonhos, com desejos. E Deus, na sua graça, foi concedendo que tudo fosse organizado de acordo com a sua vontade. Organizou-se a igreja. Agora começava a sua caminhada. E essa caminhada já vem agora completando 42 anos. Mas o que me chama a atenção é que Paulo traz para nós esse texto, que foi um texto marcante nas nossas vidas e nossa igreja. A primeira coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos, que uma igreja saudável deve ter sempre como princípio a gratidão. Pode ser uma coisa difícil de nós entendermos, quando nós olhamos para o texto, que o texto não usa a palavra gratidão, mas está inserido que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está dizendo, meus queridos, vocês foram chamados por Deus. A igreja é de Deus. É Deus que os chamou. É Deus que os colocou. Tudo é um ato exclusivo de Deus e da graça de Deus. Não foi simplesmente uma decisão humana. Nasceu no coração, nasceu dentro da vida dos nossos queridos irmãos, mas foi Deus despertando irmãos e irmãs para que pudesse organizar, formar primeiro o núcleo básico, e esse núcleo básico crescendo, desenvolvendo até chegar o momento de se organizar como igreja. É um ato de um chamado de Deus. Por isso a gratidão deve ser sempre posta como ponto central nosso. Nós não estamos simplesmente fazendo alguma coisa por nosso desejo, por nossa vontade.
Nós não estamos fazendo alguma coisa simplesmente por uma decisão tomada aleatoriamente ou tomada no presbitério. Não, meus queridos, nós estamos tendo a oportunidade de participar de um chamado de Deus. A santa vocação, primeiro para sermos crentes e também para formarmos uma igreja. Um dos irmãos que foi eleito presbítero dessa igreja, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com essa plantação dessa igreja. E não só a oportunidade de conversar com ele, mas orar com ele também. E algumas vezes eu chorava dentro das viagens, porque eu via que Deus estava incomodando para que esse trabalho pudesse dar certo. Era um ato de Deus, uma vocação de Deus, que nasce dentro de nós e que mexe com as nossas entranhas, mexe com as nossas vidas e com os nossos caminhos. O segundo princípio que eu gostaria de colocar aqui é que essa igreja deve não só viver na gratidão, mas essa igreja deve viver a dependência total de Deus. Aqui usa 3 palavras-chave: humildade, mansidão e longanimidade. Eu sempre procurava saber por que Paulo não colocou misericórdia. A gente gosta muito de misericórdia. Eu acho que a palavra que nós mais usamos no dia a dia é compaixão e misericórdia. Mas Paulo não a colocou aqui nesse texto. Você está numa igreja por compaixão aos homens caídos. Você está numa igreja por um desejo de ser movido de compaixão pelos ímpios. Mas Paulo não colocou isso no texto. O que Paulo coloca no texto é que nós aqui estamos e as pessoas são trazidas a nós. É o Espírito Santo movendo as pessoas para essa santa vocação e colocando-as juntos de nós. E aí o Espírito Santo de Deus quebranta as nossas vidas, para que nós não pensemos mais de nós do que convém. Humildade. Que tenhamos mansidão, ternura, que saibamos conviver uns com os outros, e tenhamos longanimidade, que pode haver alguns momentos de dificuldades, algumas lutas, e você precisa ir atrás de alguns irmãos. Você precisa ter a disposição de ir buscar as ovelhas caídas. Quando nós começamos a igreja, houve um momento na escola dominical que eu falei uma palavra e essa palavra ficou mal entendida. E eu não me dei que eu havia colocado aquela palavra naquele sentido. E logo em seguida uma família afastou da igreja. Eu cheguei no outro domingo, eu tinha viajado a semana toda e fiquei sabendo dos fatos. E disse para um dos presbíteros: nós vamos lá na casa dessa família. O presbítero disse: pastor, às vezes, por livre e espontânea vontade, falaram que não quer mais saber de nós. Estou muito bem lá. Meu querido, eles foram trazidos para cá por Deus. Estou convicto disso. Sempre participado conosco. Eu devo ter ferido eles em alguma coisa. Vamos lá. Cheguei àquela casa, bati a porta. A família abriu assim meia constrangida.
Sentei com a família, comecei a conversar, conversa vai. Não sei quantos mineiros nós temos aqui, mas o mineiro sabe conversar. Ele vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando. E as coisas vão surgindo, vão aparecendo, vão se mostrando a cada vez mais. E eu disse àquela família: eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Eu não deveria ter falado aquilo. Aí a mulher da casa, que era um pouco mais afoita do que o marido, disse: pastor, nós é que temos que pedir perdão ao Senhor pela bobagem que nós fizemos. Eu disse: minha querida, você reagiu para que eu pudesse aprender a ser mais longânimo. Longanimidade é esperar o tempo próprio para todas as coisas. Aí foi uma oportunidade de abraçar. E essa família está lá até hoje. É uma das famílias exemplares da vida da igreja. Vai acontecer fatos aqui. Vai acontecer no início. O inimigo muitas vezes distorce as coisas. Muitas coisas vão ter que ser colocadas devidamente. Por isso que Paulo colocou essa palavra: suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos viver as nossas vidas da dependência total de Deus. Vamos nutrir uma vida espiritual autêntica, nessa humildade, nessa dependência de Deus, nessa mansidão. E mansidão não é simplesmente abrir mão das coisas, é saber a hora certa de todas as coisas. Há momentos que nós abrimos mão, agora há momentos que nós temos de firmar as nossas convicções. O exemplo maior de mansidão na Bíblia é Moisés. Ele sabia colocar as coisas no seu devido lugar, mas tudo com longanimidade, com essa bondade estendida, essa paciência estendida. É isso que Deus quer de nós. Vamos viver assim. Terceiro princípio que eu gostaria de colocar para os irmãos: vamos lutar pela nossa unidade. Nós somos um corpo. Meus amados, é bom a gente saber isso. Nós somos um corpo. E muitas vezes, quando elege o primeiro conselho, elege os primeiros diáconos, muitas vezes as pessoas começam a pensar: oh não, essa pessoa é a mais especial da igreja porque ele é presbítero. Essa pessoa é muito especial porque ele é diácono. Eu gostaria de dizer que ser presbítero e ser diácono é ter disposição para sofrer. Se você não tem disposição para sofrer, não seja nem presbítero e nem seja diácono da igreja. É disposição para ser servo. Servo dos servos. É aprender a lavar os pés uns dos outros pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Porque a nossa preocupação é que nós somos corpo. Todos nós temos as nossas funções. Todos nós temos a participação nesse corpo. E cada um de nós temos a nossa importância. Meu querido e amado irmão, se você comece a machucar um dedo seu, por menor que ele seja, todo o seu corpo começa a sentir. Se você arranca uma unha, que muitas vezes você acha que para que unha? Você vai descobrir como que ela é importante. Porque todas as vezes que você for pegar em alguma coisa, você logo vai machucar aquela unha, aquele lugar. Se for do pé, aí você vai descobrir que nem calçar você vai poder calçar seu sapato.
Algumas vezes vai ter que andar de chinelo, e você vai ter lugar que você não possa sair de chinelo, então você é obrigado a calçar. Aí você vai dizer: como faz falta a minha unha. Tudo é importante, tudo tem o seu valor. A pessoa que limpa a igreja tem o mesmo valor que o presbítero que governa a igreja. Todos são chamados por Deus para a obra exclusiva, para a glória de Deus. Eu posso ser ainda pastor antigo, já passei dos 70 anos. Na igreja, eu sempre afirmo que nós não podemos ficar simplesmente delegando situações da igreja para outras pessoas. Eu sou do tempo que a limpeza da igreja era feita com alegria pelos próprios irmãos, até que nós começamos a contratar, mas eu sempre afirmo, só podemos contratar pessoas crentes, porque ela tem de fazer isso para a glória de Deus, para o serviço de Deus. É algo tão importante, que nós, como igreja, devemos louvar a Deus por essas pessoas. Se você dá aula na escola dominical, quantas vidas você marca? Quantas vidas já passaram por mãos de professores dessa igreja, em outras igrejas? Pode ser que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando você olhar no tempo e dizer: olha, eu tenho sido professora da classe dos menininhos há tantos anos, e esses meninos cresceram, agora estão cumprindo vários papéis na sociedade, mas se lembram da sua professora de escola dominical, porque você fez isso com dedicação, com amor, com paixão, a serviço do Senhor. Nós somos corpo. Todos nós temos a mesma importância. Todos nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação, em Cristo Jesus. Vamos lutar por essa unidade. Não vamos deixar que alguma raiz de amargura perturbe a nós. A Bíblia fala que quando uma raiz de amargura chega, nós temos de arrancá-la, nós temos de tirar de nós, porque se nós deixarmos essa raiz perdurar, fazer morada dentro de nós, em pouco tempo destrói a vida santa da igreja, destrói a santidade da igreja, e sem a qual nós não veremos a Deus. Vamos procurar viver uma vida cada vez mais dentro do princípio de servir o Senhor. A igreja é um só corpo. Mas eu gostaria de colocar um outro ponto. Nós devemos estar sempre trazendo em lembrança que nós só temos uma só doutrina. A doutrina é a mesma. Há um só batismo, há uma só fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o pastor leu parte do breve catecismo, do catecismo nosso, leu a pergunta e nós respondemos, ali estava expresso. Nós devemos lembrar que nós temos um corpo doutrinário. E essa igreja nasce com o corpo doutrinário. E aqui vai uma preocupação que eu deixaria para o conselho da igreja: não desvie da doutrina. Liturgicamente você pode ter algumas coisas bonitas, diferentes. Eu gostei muito do louvor, gostei muito das músicas, gostei muito dos cânticos, gostei muito da maneira que os nossos irmãos se expressaram, gostei muito da reação de cada irmão, de cada lugar. Vocês vão encontrar igrejas
A igreja presbiteriana tem uma característica que nós nunca podemos perdê-la. Nós não somos uma igreja uniforme. Nós somos uma igreja. Cada igreja tem a sua conformidade à interpretação dos seus princípios litúrgicos. Então você vai em Manaus, mas a doutrina é a mesma. Eu estive na igreja de Manaus, voltei maravilhado com aquilo que está acontecendo na igreja, com aquilo que os irmãos estão fazendo para a obra do Senhor. Uma igreja grande, só de pessoas que trabalham na igreja, tem praticamente 250 pessoas trabalhando dioturnamente pela igreja. Tem mais de 40 pastores. É uma igreja que tem mais de 50 congregações. Tem bem mais do que 12 mil membros. Funcionando alguma coisa bonita. E não é só a igreja de Manaus, você visita outras igrejas em Manaus e fica vendo o que Deus está fazendo naquela região. Você viaja visitando as igrejas ribeirinhas. Você sai com o coração pujante, porque a doutrina é a mesma, a pregação da palavra é a mesma, é a essência daquilo que nós cremos. Nós não temos outra doutrina. Mas você não vai encontrar uma igreja uniforme no Brasil todo. Graças a Deus por isso. Já pensaram se toda igreja fosse como a igreja, vou brincar com alguns irmãos aqui, fosse como que a igreja aqui do Reverendo Dado, que teria de medir quantos passos a gente daria do púlpito até o lugar de pregação. Agora o Dado ficou mais moderno, está abrindo a oportunidade, mas já pensaram? Eu não ia responder os ensejos de muitos de vocês. Cada igreja tem uma postura de ser, mas a doutrina é a mesma. Há uma só fé, um só batismo. Nós não batizamos por imersão, nós batizamos todos os nossos irmãos por aspersão. Não quer dizer que nós não vamos aceitar um irmão que veio da igreja batista ou de outra igreja que batiza por imersão como membro. Nós podemos aceitá-lo, reconhecemos o seu batismo. Se existe uma igreja ecumênica, é a igreja presbiteriana. É a igreja mais ecumênica de todas as igrejas. E quando nós sentamos na ceia, nós falamos, participa da ceia todos os membros em plena comunhão com as suas igrejas evangélicas, que já confessaram Jesus Cristo como seu Senhor. Nós não perguntamos a forma de batismo, nós não perguntamos como foi a sua profissão de fé. Nós queremos pessoas redimidas, louvando, é um sinal daquilo que vai ser o céu para nós, onde nós vamos entrar com alegria, louvando e bendizendo ao Senhor. Mas nós temos o nosso sistema, nós temos a nossa maneira de ser, e ele precisa ser respeitado. Então nasce uma igreja para a cidade, que vai ter uma postura, em alguns aspectos, muito peculiar, mas ao mesmo tempo, com a mesma doutrina, com os mesmos ensinos. E eu termino a mensagem desta manhã afirmando para a nova igreja: nunca esqueça que Deus age por meio de todos. Nunca esqueça que Deus age por meio de todos. É a graça de Deus derramada sobre todos. Se existe uma coisa que me encanta no sistema nosso presbiteriano, é o respeito
que eu tenho para com os outros. É a alegria de conviver com os outros, não só como igrejas, mas também de conviver na própria igreja. Deus atua em todos, pela graça dele. E nós aprendemos com todos. Por isso que a igreja presbiteriana não tem papa, não tem bispo primaz. Todos nós somos iguais. Deus age por meio de todos. E esta situação é que encanta os nossos corações, é que faz de nós sermos igreja. Que Deus assim abençoe essa nova igreja, que a gratidão esteja nos vossos corações, que a dependência de Deus esteja sempre presente nas vossas vidas, que a luta pela unidade esteja sempre como alvo direto, atuante, que possam aprender a conviver na mesma doutrina, a uma só fé, a um só batismo, a um só Senhor, mas sempre respeitando os outros, lembrando que Deus não age só em nós, Ele age no corpo, para a glória dEle, por louvor dEle, pela honra dEle. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez por cada irmão, por cada irmã. Nós te agradecemos por esse momento tão especial, dessa nova igreja, esse novo ministério. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos queridos e amados irmãos, e que a graça do Senhor esteja sobre todos, tudo para a honra, para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém.